Programa Jaircy Carvalho Esporte, se inscreva, tá bombando, tá legal. Aqui é um programa dedicado à China Azul. Falamos das outras equipes, naturalmente, com todo respeito e carinho. Mas o carro-chefe desse programa é a China Azul, é o cabuloso São Paulo 4, Cruzeiro 1. Um resultado que não traduz o que foi o jogo. O Cruzeiro começou melhor, cometeu um pênalti bobo, 1-0 São Paulo. Depois, numa falha ali do Vidjalba com o Fabrício Bruno, os dois jogando em linha, São Paulo fez 2-0. Eu disse no intervalo, quando eu entrei no Instagram, eu falei, olha, pô, Ferreirinha meteu 3 gols, hein? Quase mete outro. Olha, falei, tem que tirar um dos volantes, ou Gerson, Matheus Cunha, Henrique, que não marcam ninguém, e botar o Lucas Silva ou o Lucas Romero. Porque jogar contra o Vitória no Mineirão, com esses dois, tudo bem. Mas contra o São Paulo no Morumbi, é pedir para tomar gol. Nessa, me desculpe, Arthur Jorge, mas o Mister errou. Tinha que entrar com 2 volantes, Romero e Lucas Silva. O Gerson é isso aí, gente, não vai passar disso. O Gerson é um jogador bem comum, eu avisei antes também. Né? E o Matheus Henrique não voltou à sua forma, nunca mais. Ele que foi considerado ano passado um dos melhores jogadores do Cruzeiro, né? Acabou o jogo lá, sabe? Acabou o jogo, 4-1, um resultado que eu não traduz. Quando o Cruzeiro entrou no segundo tempo, 2-1. Falei, o Cruzeiro vai empatar. O Cruzeiro em cima melhor. Aí, o jogador do São Paulo cai, o árbitro faz isso, faz aquilo, e dá mais não sei o quê. 6 minutos parado. Aí, você esfria o ímpeto do Cruzeiro. Não estou justificando não, viu? Não estou justificando. Acho que o placar foi elevado, não traduziu o que foi o jogo. Começo do segundo tempo, Cruzeiro 2-1, Cruzeiro em cima. Aí cai, isso, aquilo. Outra coisa, se a falta do cara do São Paulo que empurrou, não foi no rosto, mas ele empurrou, ele agrediu. Era para ser expulso mesmo, foi na cara do Bandeira, que fez assim, ó. Então para que o árbitro tem que ir lá no VAR? Por que o VAR lá na casa do cacete tem que interferir no lance? Se o Bandeira estava em cima e chamou, inclusive entrou na frente para separar. Pelo amor de Deus, gente. Jorge Coelhão, Jorjão, boa noite, chateado aqui com derrota horrível. Sim, Jorge, mas não traduziu o que foi o jogo. O Cruzeiro tomou o 3º gol quando estava melhor. Essas paralisações, gente, aí dá 10 minutos no final do jogo. Aí não adianta mais nada. Sabe? Aí parou o jogo, expulsou o cara, só ali foram 6 minutos. WP, é impressionante esse como o Cruzeiro é freguês de São Paulo no Brasileiro. Impressionante. Eu já coloco como derrota surpresa nenhuma. O Cruzeiro ganhar do São Paulo no Mineirão, o São Paulo ganhar do Cruzeiro no Morumbi é normal. Tudo normal. 4-1 não. Mas para mim não traduziu o que foi o jogo. Porque ali quando o Cruzeiro estava em cima, 2-1, em cima, quase empatou, a cabeçada do Matheus Pereira era um empate. Mudava a história do jogo. Mas aí o árbitro complacente, né, o cara cai, espera, me traz um coco aí que eu vou tomar água de coco. Porra, isso não existe no futebol, cara. Sabe, Fernando Moreira, está na hora de falar o que ninguém quer falar. O que mudou do ano passado para cá. Gerson está na hora de comer um banquinho. Concordo. Goleiro, primeiro volante, também precisamos. Precisa de um goleiro. Concordo com você, Fernando. Precisa de um goleiro urgente. Precisa de mais um zagueiro. Né? Mais um volante. E esse Wanderson também é água de salsicha. O que é água de salsicha? Você tira a salsicha, pega a água e serve para quê? Para nada. Muito fraco esse Wanderson. Não dá mais não. Não dá mais não. A torcida já encheu o saco. Renato Vieira, o Mister falou que precisa contratar. Discordo dele, para não acontecer isso. Não entendi. Discordo dele para não acontecer isso. Tem que contratar. Se o Mister falou, todos nós, estou falando aqui, um goleiro, um zagueiro, um volante e um atacante. É o que precisa. Vai precisar. Só na janela agora no meio do ano. Trave pegou mais que o Matheus Cunha. Elbert, o Matheus Cunha é muito fraco para ser goleiro do Cruzeiro. Muito fraco. O Cruzeiro tem que buscar no mercado um goleiro experiente. Deem sugestões. China Azul, deem sugestões. Eu fiquei pensando aqui, quebrando cabeça. Tem um goleiro que foi do América. Se eu não me engano, está no leste europeu. Não sei se está no leste, eu esqueci o nome dele. Falei para o Thiago Reis outro dia, o Thiago falou, esse cara é muito bom. E aí sim, o Cruzeiro tem que afastar uns 5 jogadores. Felipe Game não é afastar, é fazer entender que o Mister hoje errou. Ele errou. Ele tinha que entrar com 2 volantes de marcação, Lucas Silva e Lucas Romero. Eu já disse, são os pilares do time. São os pilares do time. Né? João Paulo, Cruzeiro está osso. O nosso Regis Souto chegando. Regis, no intervalo do jogo, estava 2-0 São Paulo, eu disse, uma coisa é você entrar com Matheus Henrique e Gerson contra o Vitória. Outra coisa é você encarar o São Paulo no Morumbi com Matheus Henrique e Gerson, que não marcam ninguém. Ele deveria ter entrado com 2 volantes. Haja vista que assim que ele colocou o Lucas Silva no lugar do Gerson no segundo tempo, do Romero, do Matheus Henrique no segundo tempo, o Cruzeiro logo fez um gol, 2-1,
teve a chance com o Matheus Henrique de fazer o 2-2, aí aquele cai para lá, para cá, o árbitro complacente, né? 6 minutos aí parado o jogo, aí esfriou o Cruzeiro, aí o cara é expulso, porque o Bandeira viu, foi na cara dele, ele agrediu. Ah, não foi no rosto, mas ele agrediu. Sem bola ele empurrou o cara. É vermelho. Aí não, vai lá do Rio de Janeiro, da casa do cacete, chama lá. Não, tem que anular o cartão vermelho. Futebol virou uma bagunça, Regis. Não estou justificando. Mas, no momento que o Cruzeiro estava melhor, eles travaram o jogo o tempo todo. Boa noite, Jaci. Boa noite a quem está nos acompanhando. Foi uma noite muito infeliz do Cruzeiro. Né? Primeiro, né? O Vidjalba fez um pênalti absolutamente desnecessário. Perfeito. Desnecessário. Gente, pelo amor de Deus, jogador de futebol precisa acompanhar um pouco mais futebol. O Regis, eu estou revendo o lance, falhou nos 2 gols, no pênalti e no segundo gol do São Paulo. Ele escorrega. Ele escorregou. Mas o segundo, Jaci, aí foi uma falha de jogo. Agora, aquele pênalti, no momento em que o Cruzeiro estava melhor em campo, Sim. Né? O Cruzeiro estava melhor em campo naquele momento. Era absolutamente desnecessário. Uma bobeira, uma bobagem. O Vidjalba é um jogador experiente, não é nenhum novato. Então, eu acho que aquele erro individual hoje complicou muito a coisa. Muito a coisa. Você foi muito feliz aí quando disse da formação tática do time. Né? Jogar com 2 volantes contra o Vitória no Mineirão, beleza, joia. Estamos combinados. Agora, contra o São Paulo, está disputando as cabeças. Lá no Morumbi, aí não. Aí precisa ser um pouco mais cauteloso. É isso aí. Precisa fechar mais a casinha. E é exatamente nessa casinha que o Cruzeiro está precisando melhorar, porque está desorganizado ainda. Certo? O Vitória não ofereceu muito perigo ao Cruzeiro na quarta-feira. Hoje já foi diferente. Hoje a gente já viu um time que teve a possibilidade até de empatar o jogo no início do segundo tempo, deu esperança para a torcida do Cruzeiro, mas o time estava desorganizado lá atrás. Aquele gol lá de bate-rebate do córner, a facilidade com que o Ferreirinha fez o 4º gol do São Paulo, certo? São coisas que o nosso mister aí, o Arthur Jorge, vai ter que se preocupar primeiro em arrumar a casinha. E a coisa que mais me deixou preocupado hoje, a bola que foi no gol do Cruzeiro entrou. Entrou. Esse goleiro não dá. Não dá. O Regis, ainda mais na Libertadores, tem que ter um goleiro experiente. Exato, é reserva. Certo. A carreira do Matheus Cunha foi lá, ficou lá no São Paulo, a maioria do tempo na reserva. No Flamengo. 4, 5 anos no Flamengo, a maioria do tempo reserva. Então, hoje, o que foi entrou. Certo? E isso aí, sinceramente, assim, a gente já jogou pelada, né? A gente já jogou pelada. Quando você tem um goleiro frangueiro, não é frangueiro, não é um goleiro fraco, né? Você fica até desanimado de correr. E a última coisa que eu vou alertar aqui é a questão da preparação física. O time do Cruzeiro, depois dos 35 segundo tempo, morreu. A preparação física também é uma herança maldita. O time morreu, o time tomou 2 gols, certo? Nos últimos, tomou um gol. O São Paulo teve oportunidades nos últimos 10 minutos. Ainda bem que o juiz acabou com 54 lá. Senão poderia ter sido pior. Então, precisa arrumar o sistema defensivo, precisa se preocupar com uma janela aí, com a possibilidade de contratar um goleiro à altura de um Libertadores da América, à altura do Cruzeiro, e precisa se preocupar com a preparação física. Regis, um detalhe, eu vou um pouquinho além. Acho que o Cruzeiro precisa contratar um goleiro experiente, mais um zagueiro, um volante e um atacante. Porque o Wanderson é uma água de salsicha, infelizmente. Não dá mais. Ele entra, não muda nada. Ele começa, não muda nada. Outra coisa, nós dissemos aqui na vitória de 3-0 sobre o Vitória. Calma, sem euforia, foi muito bom, já mudou da água para o vinho, mas o técnico vai ter trabalho.
Né? O William realmente muito mal. O que o técnico tem que fazer, Regis? É o que o Ancelotti vai fazer. Não tem lateral direito bom no Brasil. Se o William tá mal, arruma um volante, põe na lateral direita o cara que saiba marcar, porque não adianta. O William é péssimo no ataque, péssimo na defesa. Olha que eu defendo o William com unhas e dentes, mas não dá mais. Então o técnico tem que ver no grupo um cara que tem a característica de jogar por ali e jogar até com 3 zagueiros, como vai jogar a seleção brasileira. O Ancelotti convocou o Wesley, que vai ser reserva, e vai convocar Militão e o Danilo, que era lateral direito, que é zagueiro do Flamengo. Porque ele vai jogar com 3, Marquinhos, mais um zagueiro e um pela direita. É o que o Arthur Jorge tem que fazer. Não tem lateral. Na lateral esquerda o Cruzeiro está bem servido. Na direita não tem. Então ele vai ter que improvisar alguém, tem que ver no grupo, olha, quem tem características de jogar pela direita. E colocar, pô. Um cara que saiba pelo menos marcar. Principalmente para esse jogo lá contra o Barcelona de Guayaquil. Porque senão, volta com uma sacola também. Sabe, Regis? É preciso o técnico ter inteligência de, nesse momento, entender, olha, o William está muito mal, eu preciso de alguém para fechar aquele setor, eu vou botar um volante por ali, um Romero por ali, eu vou me virar. Porque esse é o papel do treinador que ganha 2 milhões por mês, pô. Esse time do Cruzeiro não tem alma. Eu poderia vir aqui falar de parte técnica, eu poderia falar, mas eu não vou mais não, cara, de verdade. Não vou falar, sabe por quê? O primeiro tempo do Cruzeiro foi uma vergonha, mas nos momentos iniciais do segundo tempo, esse time mostrou que se correr e se quiser, rende muito mais. Rende muito mais. Agora, a gente fica abismado. Esse time do Cruzeiro não tem alma. O time não tem um coração, cara. O Cruzeiro toma 2-0 no primeiro tempo e você vê os caras saindo pro intervalo, os caras tão apáticos, cara. Cabeça baixada. Você não vê nenhum jogador com aquele sentimento de, cara, tô inconformado. Isso não pode acontecer. Outra coisa, o Cruzeiro tem que sempre ser o time que pros caras jogar, desculpa a expressão, tem que vir comer o botão dos caras pros caras jogar, porque faz o primeiro tempo ridículo daquele. Aí chega no intervalo, com certeza tomaram uma pressão do Arthur Jorge, aí volta um pouquinho melhor e depois volta a ser aquela situação. O Cruzeiro bateu o Vitória por 3-0, todo mundo ficou feliz, mas o Vitória é um adversário muito limitado. O cara mandou uma coisa aqui no comentário hoje que ele falou perfeito. Ele falou o seguinte, ó, qualquer time hoje, pra golear o Cruzeiro, basta fazer o básico. Você vai falar pra mim que hoje foi uma partida brilhante do São Paulo? Não foi, por mais que seja 4-1, não tô tirando o mérito do São Paulo. O São Paulo mereceu a vitória. Os 3 pontos são do São Paulo porque quis mais do início ao fim. Mas não foi uma grande partida do São Paulo. Inclusive gols do São Paulo partindo de quê? De erros do Cruzeiro. Erros do Cruzeiro. Olha, o Matheus Henrique no primeiro tempo tentou entregar tudo que ele podia. O William, ou Washington, o Ferreirinha deitou no William. Deitou. No mano a mano ele passava, no lance do gol, o William tentou cortar, não conseguiu. Eu vou fazer um outro vídeo aqui falando especificamente sobre o Matheus Cunha. Mas o Cruzeiro precisa de um goleiro, gente. Não tem a menor condição. Não tem a menor condição. Chutou é gol. Chutou é gol. Não tô falando que às vezes não passa confiança. Não tô falando que não dá. Não dá, irmão. Não dá pra chegar terça-feira e ser o Matheus Cunha, não dá. E eu vou falar aqui de coração, cara, não tô falando da pessoa, não, cara, eu tô falando do profissional, do jogador de futebol, o goleiro do Cruzeiro, que não tem capacidade técnica pra ser goleiro do Cruzeiro, cara. Não tem. As outras opções é o quê? A base? Então põe os meninos, irmão. É o Otávio? Então põe o Otávio. Se não é o Otávio, como é que chama o outro? Lamoni. Põe o outro. Não tem, irmão, se vira e arruma. Porque não tem a menor condição, velho. E você sabe o que me mata de raiva, Washington? Porque você pega ali pra ver, ó, o Cruzeiro no primeiro tempo teve 2 grandes chances e o Cruzeiro desperdiçou essas chances, sabe por quê? Porque uma, o Christian não dominou a bola e na outra o Arroio. Eu não tô falando que chutou errado, não, tô falando que o cara não dominou. O cara recebe um passe bom, que é pra ele dominar, girar, e o cara não consegue dominar a bola. Uma situação, 2 situações. Aí chega o São Paulo no primeiro tempo, a primeira vez que o São Paulo chegou no gol, foi gol. No segundo tempo, a primeira vez que o São Paulo chegou, foi gol. Então assim, nesse momento, é o segundo jogo, eu vou isentar o Arthur Jorge. Ele não tem que falar do Arthur Jorge, não tem. Agora, 2 situações. Primeiro, esse time do Cruzeiro não tem alma,
não tem raça, não tem entrega. E o pior de tudo, o sentimento que eu tenho é que eles não estão nem aí. O sentimento que eu tenho é que esses caras estão cagando e andando pro que está acontecendo. E é nesse momento aí que a gente precisa de uma atitude da diretoria do Cruzeiro. E eu não tô falando de Spindle, não. Eu tô falando do Pedro Lourenço e do Pedro Júnior. Cara, tá cômodo demais ser jogador do Cruzeiro hoje, cara. Que isso? Uma vitória no Campeonato Brasileiro. Uma! Aí você vai ver a coletiva ali, os caras falam, porra, parece que tá tudo normal, velho. Sabe? O Cruzeiro é o segundo jogo do Arthur Jorge, que ele tenta montar um time titular ali. Que pra mim tem coisas, o Arthur Jorge. Vamos lá, né? O Willian não dá, né? O Willian não dá. Pelo amor de Deus. Matheus Cunha, não dá. Outro, o Gerson. Desde que chegou no Cruzeiro. O que fez o Gerson com a camisa do Cruzeiro? Jogando de ponta direita, jogando de ponta esquerda, de meia, de primeiro volante, segundo volante. O que fez o Gerson, gente? Hein? Ou eu tô falando bobagem aqui? Mateuzinho, coitado do Matheus Henrique do primeiro tempo, cara, entregou tudo, errou tudo que podia. Uma partida extremamente apagada hoje do Caio Jorge também. Ó, e eu te falo uma coisa. Você pega ali o lado direito do Cruzeiro, você pelo menos... O Cris estava jogando pela esquerda, né? Ah, não. Você pega o lado esquerdo do Cruzeiro, perdão. Você tem ali pelo menos um Christian, que não é aquilo tudo lá na frente, mas marca bem. E o Kaique também é um jogador que marca bem. Agora você pega a lateral direita do Cruzeiro. O William, que é uma mãe. E o cara que joga junto com o William ali é o Arroio. O Arroio não marca ninguém. O William, coitado, não marca ninguém. O lado direito do Cruzeiro vira uma avenida. Aí tem que tomar 2 gols pra colocar o garoto. Na roia. O Cauã Moraes, e eu não vou isentar o Cauã Moraes. O Cauã Moraes, se você fizer de novo o que você fez hoje, cara, eu vou passar a te cobrar e vou pedir você fora também. Porque eu peço a oportunidade pra você aqui todo jogo. Não aguento mais o William, não aguento mais o Fagner. Aí no último jogo você entrou e foi bem. Hoje você ganhou uma oportunidade na sua posição. Aí o Ferreirinha te dá um drible. Você para de correr, o Cauã Moraes. E deixa o cara entrar na grande área e chutar. Com você parado olhando, você que era o marcador dele. Muito feio isso, cara. Não vou passar pano pra você também não. Mas o conjunto do Cruzeiro é triste. Aí na hora que vai fazer a alteração, vem Chico da Costa, vem não sei o que lá. Aí cai naquele negócio que a gente tinha falado, né? O Arthur Jorge. Não, nós vamos priorizar todas as competições. Como, Arthur Jorge? Eu sei que você quer, mas como? A situação do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, gente, é desesperadora. É desesperadora. 10 rodadas, 1 vitória. Quantos pontos você tem? 7, eu acho. 7. Você tem 10 jogos e 7 pontos. O aproveitamento do Cruzeiro nesse Campeonato Brasileiro é de quanto? 23%. Faltam 9 jogos. Ó, faltam 9 jogos, não é isso? 9 vezes 3, 27 pontos, não é isso? Não é isso? 27 pontos em disputa, não é isso? Isso. Nós precisamos de quantos pontos? 23. Não, nós precisamos de 23 pontos no primeiro turno. No primeiro turno. Nós precisamos de 23. O Cruzeiro tem 7. Faltam 3, 16, não é isso? Não sei fazer conta não, gente. Falta ponto pra cacete. Tem 27 pontos em disputa. O Cruzeiro tem 7 e tem que chegar a 23. É mais ou menos isso aí que eu tô falando pra vocês. Pra brigar pra não cair. Isso, ou seja, olha a situação que o Cruzeiro se colocou. Então, Pedrinho, Pedro Lourenço e Pedro Júnior. Cara, vocês têm que fazer alguma coisa, irmão. Vocês têm que fazer alguma coisa. Tem que chegar junto. Eu, por mim, é a minha opinião, tá, velho? Pra mim tá no ponto que tem que ter uns caras aí que tem que pôr pra treinar separado. É pra sentir mesmo, irmão. É pra sentir. Não tá gostando, não? Então vai. Ah, mas tirou o cara. Então vai você treinar junto com ele lá. Pode ser quem for. O Cruzeiro tem que estar em primeiro lugar. Hoje, qualquer um que não faz muito esforço ganha do Cruzeiro. Vocês enganaram a gente contra o Vitória, tá? Porque eu achei que a chave tinha virado. Mas hoje voltou a ser aquela mesma nhaca de sempre. E pra fechar meu comentário, todas as vezes eu falei aqui, pode trazer o treinador que for. Se esses caras não quiserem, não tem quem resolva. E a responsabilidade maior é dos jogadores do Cruzeiro. Porque é uma má vontade, uma preguiça, uma tiriça dentro de campo, que eu me sinto respeitado como cruzeirense, Guilherme Alves, Washington e Paulinho. Nação Azul, gostou do vídeo? Então já deixa aquele like para fortalecer o canal e se inscreve no China Azul Raiz para não perder nenhum corte com as principais notícias do Cruzeiro. Aqui você fica sempre bem informado sobre o nosso cabuloso. Muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo. Tamo junto!